Boa tarde, galera! Estou aqui mais uma vez para fazer mais uma videoaula, tá? De manhã eu fiz esses exercícios, tá? Foi para a turma da UERJ, à tarde é novamente para a turma da UERJ, tá? Então, o que acontece? É mais uma oportunidade, né, que Deus, a vida, está te dando, caso você tenha assistido a aula da manhã, não tenha entendido alguma coisa, você vai ter a oportunidade agora de rever esse assunto, certo? Pessoal, rever uma videoaula, rever um assunto, não é perca de tempo, é ganho. Eu tinha um professor na faculdade, lá na FRJ, professor de educação, que ele falava, ele falou uma vez uma frase que me marcou muito para a vida. Ele disse o seguinte para mim: Cristiano, isso numa conversa de corredor, né, da hora do intervalo, tomando um guaravita e comendo um biscoito junto com ele, como ele fazia todas as aulas. E ele falou para mim uma coisa, o Elton, né, em memória, que ele já faleceu: retroceder é avançar. E eu gravei aquela frase e eu fiquei pensando, retroceder é avançar. E durante muitos anos eu levei e estou trazendo essa frase comigo. Por quê? Às vezes, quando nós estamos estudando para um determinado assunto, a gente não entende ou não aprende direito alguns detalhes. Só que a gente fica tão preocupado em continuar avançando com aquele conteúdo que a gente acaba deixando passar alguns detalhes que são importantes. O que isso quer dizer? Quem é da tarde está assistindo provavelmente essa aula pela primeira vez, tá? Quem é da manhã pode estar tendo uma oportunidade extra de reassistir essa aula, porque as aulas, por mais que a gente tente, elas nunca são iguais, né? A gente sempre tenta abordar de uma maneira diferente, às vezes a gente traz um outro exemplo, mas o que eu estou dizendo com isso? Você assistir essa aula, assistir as outras aulas que já foram disponibilizadas no nosso site, não é perder tempo, mas é ganhar, é se aperfeiçoar, é tentar chegar cada dia mais próximo da sua aprovação. Tá? De manhã eu iniciei essa aula falando sobre a notícia que a UERJ lançou no seu site ontem à noite. Pessoal, foca aqui em mim, presta atenção. Larga o celular, larga o Facebook, larga o Instagram, larga o WhatsApp. Nada disso vai fazer você realizar o seu sonho. Para você realizar o seu sonho, você precisa estar focado nas aulas. A UERJ, ela simplesmente cancelou o seu primeiro exame. Tá? Por quê? O primeiro exame da UERJ, ele ocorre entre junho e julho, tá? Ocorre nesse intervalo aí. Devido a essa pandemia que nós estamos vivendo, né, um momento histórico, tá? Eu costumo falar que não é legal viver momentos históricos. Pensa naquela galera que viveu a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, pensa na galera que passou por tantos momentos aí como a escravidão, então às vezes viver momentos históricos é algo um pouco dolorido. Nós estamos sentindo isso na pele agora, principalmente a gente que é brasileiro e sente necessidade de estar em contato com os amigos, com os familiares, a gente gosta de chegar, abraçar, a gente se cumprimenta beijando no rosto. Então a gente não está podendo fazer nada disso, é um momento histórico. E nós brasileiros sentimos muito, porque nós somos um povo, como dizem, muito calorento, a gente gosta de estar numa roda, a gente gosta de estar no meio dos amigos. Devido a isso, a esse processo de quarentena, a UERJ resolveu suspender o seu primeiro exame. A UERJ cancelou o vestibular 2020 de maneira alguma. Se tem alguém dizendo que a UERJ cancelou o vestibular 2020, essa pessoa não leu a matéria. Essa pessoa não se deu o trabalho de abrir o site da UERJ e ler o que estava escrito lá, a nota da UERJ. Eles cancelaram esse primeiro exame, tá? Provavelmente esse exame vai ser reposto, vai ser jogado para o mês de agosto, setembro, que é quando ocorreria o segundo exame, e o segundo exame vai ser jogado mais para frente. Acredito que a prova discursiva da UERJ fique para janeiro, tá? De janeiro não vai passar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem mais tempo para estudar. Eu costumo falar para os meus alunos que a UERJ, por exemplo, ela é uma prova que você precisa estar estudando muito, como qualquer vestibular. Só que o fato dela ocorrer logo em julho, né, junho, julho, é um pouco injusto, porque nós não vimos toda a disciplina de biologia, nós não conseguimos ver todos os conteúdos da disciplina, não somente biologia, como os outros professores também. Porque o nosso conteúdo, ele fecha, ele encerra lá para outubro, né, faltando 2 semanas para a prova do Enem, é quando nós professores conseguimos encerrar todo o conteúdo programático, tá bom? Então não se desespere, continue a sua preparação.
O diferencial é que vão sair dois tipos de pessoas dessa quarentena. Vão sair aqueles que souberam aproveitar esse intervalo, esse momento que você está em casa, para quê? Para aperfeiçoar os seus estudos, para fazer mais exercícios, tá? Essas pessoas estão sabendo ver luz no meio desse processo todo. E existem aquelas que estão achando que estão em casa e que tudo vai passar tranquilamente. Sim, vai passar. Mas o problema é que se você perder esse tempo, esse timing, isso pode causar algum tipo de prejuízo na sua aprovação. Então, pessoal, volta a falar. Aproveite esse momento para estudar, aproveite esse momento para fazer exercícios, aproveite esse momento para ver as matérias que já foram dadas. Melhore o seu conhecimento, aperfeiçoe-se no meio disso tudo. Para que você, quando sair dessa quarentena, possa sair e falar, nossa, eu aproveitei esse momento que eu estive em casa para continuar batalhando. Saia na frente do seu concorrente, vamos ter essa visão de vitoriosos, tá? De manhã eu falei sobre uma charge. Existe uma charge que eu gosto muito, que é onde tem dois guerreiros que vão lutar contra um gigante. Um deles olha para o gigante e fala assim, ele é muito grande, eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir vencer. Já o outro, ele tem uma visão diferente. Ele olha para o gigante, ele está com uma flecha, e ele olha e fala o seguinte, ele é muito grande, tem muito espaço, não tem como eu errar. Seja o segundo, não seja o primeiro não. Olhe para as dificuldades e tente tirar proveito disso. Beleza? Pessoal, para iniciarmos essa aula, nós vamos revisar, vamos falar um pouco sobre respiração celular, que foi o tópico que eu abordei no sábado, tá? Com o pessoal da biomédica. Outra coisa, o fato de você ser do Enem, você ser da biomédica, nada te impede de ter essa oportunidade e aproveitá-la, de assistir às aulas dos outros cursos. Por quê? Pessoal, conhecimento é acumulativo, tá? Então, quanto mais conhecimento você adquirir, melhor para a sua aprovação. O cara que passa no vestibular é o cara que consegue aproveitar da melhor maneira possível os conteúdos que estão sendo abordados. Tá bom? Então aproveite essa oportunidade. Não pense, eu não sou da biomédica, não vou assistir essa aula. Eu não sou da UF, não vou assistir essa aula. Veja como esses vestibulares cobram esses assuntos. Veja o grau de dificuldade, como eles aprofundam. Pega os detalhes. Vai que o Enem esse ano resolve inovar. A gente não sabe o que vai acontecer com essas mudanças aí. Tá? Mas aqui é o seguinte. Quando a gente fala sobre respiração celular, uma breve revisão, a primeira etapa é chamada de glicólise. Essa etapa ela vai ocorrer no citosol da célula, tá bom? Ela é uma etapa que ocorre lá no citosol. Ela é um processo anaeróbico. Por que anaeróbico, Cristiano? Porque não utiliza-se o oxigênio durante esse processo aqui. E qual é o objetivo da glicólise, Cristiano? Eu falei na aula de sábado que lise significa quebra. Tá? Então é você quebrar algo, quebrar, no caso aqui, uma molécula. Essa molécula de glicose, quando ela entra na célula, ela vai apresentar 6 carbonos. E ao longo dessas etapas, o objetivo é romper essa molécula, formando 2 moléculas com 3 carbonos. Então eu quero romper essa molécula aqui no meio, formando 2 moléculas. E que moléculas são essas? 2 moléculas de ácido pirúvico. Tá? Então esse é o objetivo da glicólise. E aí é o seguinte, durante esse processo, lembrando que aqui é uma revisão, tá pessoal, do que foi dado. Durante esse processo, eu vou ter a formação de 2 ATPs, tá? E a formação de 2 NADH, tá? Esses 2 ATPs, na verdade, eu tenho um saldo de 4. Só que eu falei na aula passada que o saldo líquido não é de 4 ATPs. Por quê? Para esse processo ter início, eu vou gastar 2 moléculas de ATP. Tá? E aí eu expliquei por que a gente usa essas 2 moléculas e por que é necessária a presença dessas 2 moléculas aí. Então eu tenho aqui primeiro, deixa eu apagar aqui um pouco a minha bagunça, eu tenho uma fase de investimento. Por que, Cristiano, investimento? Porque olha aqui, ó, eu vou investir 2 moléculas de ATP. O exemplo que eu dei é como se você fosse o banco. Quando você vai no banco, você vai pedir um empréstimo para poder abrir a sua empresa. Então você tem aqui o seguinte, você chega lá no banco e fala, por favor, eu preciso de R$2 para abrir a minha empresa, tá? Para iniciar os meus negócios. O banco vai te emprestar.
Só que depois você vai ter que devolver esses R$2, não vai? Então, durante a glicólise, eu tenho a formação dos 4 ATPs, só que eu tenho que devolver 2 para o banco. Então, o meu saldo real de ATP é de apenas 2 ATPs. Tá? Lembrando o seguinte, como eu tenho 2 moléculas de ácido pirúvico, tudo que acontecer daqui para frente vai acontecer em dobro. Tá? Então, vai ocorrer 2 vezes. Então, o objetivo aqui da glicólise nós já vimos, vamos seguir adiante. Aqui, pessoal, eu tenho a segunda etapa, né, da respiração celular, que é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, tá? Ou ciclo do ácido tricarboxílico. O objetivo do ciclo de Krebs, primeiro, Cristiano, eu tenho que gravar tudo isso? Não. A gente vai ver que nós vimos na aula passada que o Enem ele não te cobra esse ciclo, ele cobra o entendimento. A UERJ até cobra o ciclo, mas quando ela cobra, o que ela vai exigir de você é que você saiba interpretar o que está acontecendo aqui. Então ela vai te fornecer esse desenho, tudo bem? Então aqui eu tenho o seguinte, aquela molécula de ácido pirúvico, ela tinha 3 carbonos. Antes de ela entrar no ciclo de Krebs, ela vai perder um carbono e aí ela fica com 2 carbonos. Como ela perde carbono e ela perde também hidrogênio, que no caso são os prótons, ela passa a ser chamada de acetaldeído. Essa molécula de acetaldeído vai se juntar com uma molécula chamada coenzima A, ou apelidada de CoA. Quando ela se junta com essa molécula, eu passo a chamar tudo isso de acetil-CoA. Esse acetil-CoA apresenta 2 carbonos. E aí eu te pergunto, a molécula de glicose, ela iniciou com quantos carbonos? Iniciou com 6. Quebrei essa molécula, né, em 2 moléculas com 3 carbonos cada uma. Esse primeiro piruvato aqui entrou no ciclo, certo? Lembrando que o segundo vai entrar depois. Quando ela entra com 2 carbonos, tá? Esse carbono aqui, do piruvato, saiu na forma de CO2. Todos esses carbonos vão ser eliminados na forma de CO2. Então, o objetivo do ciclo de Krebs é poder oxidar por completo essa molécula. Então, essa oxidação ela vai se dar em 8 reações metabólicas, na qual, quando eu chegar nessas reações, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a saída de um CO2 e a saída de mais um CO2. Aí eu te pergunto, nesse momento aqui, eu oxidei por completo a molécula de glicose? Sim. Por quê? Piruvato tinha 3 carbonos. Saiu 1, ficou 2. Durante o ciclo sai mais 2, eu oxidei por completo essa molécula. E toda vez que eu vou oxidando, eu vou quebrando essa molécula, eu vou liberar o quê? Elétrons das ligações que eram estabelecidas, tá, entre os átomos, mais prótons. Esses prótons, eles vão ser recebidos por um composto chamado de carreadores. Por quê? Eles vão carregar esses elétrons. Quem são esses compostos? Como eu falei para vocês na aula passada. É o NAD e no ciclo de Krebs eu tenho um cara novo, que é o FAD. É importante nós sabermos que cada molécula de NAD vai formar 3 ATP. Então, cada molécula de NADH vai permitir com que lá na cadeia respiratória ocorra a formação de 3 ATPs. Cada molécula de FAD vai permitir com que lá na cadeia respiratória ocorra a formação de 2 moléculas de ATP. Tá bom? Observe aqui o seguinte, quando eu tenho ciclo, como o nome já diz, é cíclico. Então ele continua girando. Quando o acetil entra no ciclo de Krebs, aqui a gente tem que prestar atenção, ele vai se juntar a uma molécula chamada de oxalacetato. Esse oxalacetato, ele é uma molécula, que vai apresentar 4 carbonos.
Tá? Quando ele se junta ao acetil, quantos carbonos o acetil apresenta? Nós já vimos, ele apresenta 2. Né? Como ele apresenta 2 e se junta ao acetil, ele passa a ser o quê? O citrato, com 6 carbonos. Durante o ciclo de Krebs, eu vou ter a saída desses 2 carbonos aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa molécula aqui de 6, ela volta a ter 4 carbonos, restabelecendo assim o ciclo. Tá? E por que esse ciclo continua até 8 etapas, Cristiano? Porque apesar de ter saído os carbonos, eu ainda preciso retirar os prótons dali. Tá? Até aqui tudo bem? Então, o objetivo do ciclo de Krebs é o quê, Cristiano? Oxidar por completo a molécula de glicose, tá? E restabelecer a molécula de oxalacetato, para que ela possa se ligar ao próximo acetil que está vindo aí no ciclo. Durante o ciclo de Krebs, eu vou ter a formação de um ATP, tá? Vou ter a formação, na verdade, de um GTP. Só que como vocês podem observar aqui, essa molécula, deixa eu apagar essa bagunça aqui, gente. Essa molécula, ela tem uma setinha aqui mostrando o quê? Que ela é idêntica ao ATP, tá? Só que além de ter uma adenina, ela tem uma guanina. Mas ela age igualmente ao ATP, por isso que tem essa setinha aqui. Então, para fins de vestibular, você pode dizer que no ciclo de Krebs é formado um ATP por cada acetil, tá bom? Lembrando que como são 2 ácidos pirúvicos por molécula de glicose, esse ciclo aqui ele gira quantas vezes por molécula de glicose? Ele gira 2 vezes. E por que é importante saber isso? Porque a UERJ, nós vamos ver, ela vai te cobrar questões perguntando quantos ATPs são formados quando gira apenas uma vez. Tá? E aí você tem que ter essa sacada, que cada molécula de glicose gera 2 ácidos pirúvicos, permitindo com que esse ciclo gire 2 vezes. Então, próximo slide é a cadeia respiratória, que vai ocorrer o quê? Vai ocorrer, deixa eu ver se dá para botar aqui, ó. Vai ocorrer na membrana interna da mitocôndria. Lembrando que a mitocôndria apresenta 2 membranas, membrana interna e membrana externa, e o espaço intermembranar. O que é esse espaço intermembranar? É o espaço existente entre essas 2 membranas. Tá? É o espaço existente entre essas 2 membranas. E aí aqui eu tenho o seguinte. Lembra que o NAD, aqui na sua forma reduzida, ele ficou capturando elétrons e prótons que foram liberados durante a quebra da glicose. Da glicose. Esses elétrons vão ser doados para essas proteínas de membrana aqui. Por quê, Cristiano? Porque quando esses elétrons passam por essas proteínas de membrana, lembrando que elétron apresenta energia. Essas proteínas vão utilizar a energia desses elétrons para bombear esses prótons para o espaço intermembranar. Mas por que precisa dos elétrons? Porque nós estamos indo contra um gradiente de concentração. Lembrando que aqui vai ficar cheio de próton. Tá? Vai ficar cheio de próton. Esses prótons vão querer permanecer aqui? Não. Tá? Foi o exemplo que eu falei de manhã com a galera. Quando você vai pegar, por exemplo, um Japeri de manhã, você precisa fazer muita força para entrar no trem. Por quê? Você está indo contra o gradiente de concentração. Aquele trem já está lotado e você quer colocar mais pessoas lá dentro. Quando você sai daquele trem, você está indo a favor do gradiente de concentração. Um local onde existem poucas pessoas, tá? Que seria a plataforma, e a gente pensa no horário que não fosse de pico, tá bom? E o que vai acontecer, pessoal? Esses prótons, eles vão querer retornar para a matriz mitocondrial. Por quê? Vocês podem observar que aqui na matriz mitocondrial, eu vou ter o quê? Eu vou ter pouco aqui a matriz mitocondrial. Eu não tenho uma infinidade de prótons ocorrendo ali. Tá? Então, eles vão querer retornar para a matriz mitocondrial, indo a favor de um gradiente de concentração. Só que para retornar para a matriz mitocondrial, eles vão ter que passar por essa ATP sintase. Por quê?
ela é a enzima que vai catalisar. O que significa catalisar, Cristiano? Permitir com que ocorra uma reação. E aí, quando esse próton passa por essa ATP sintase, ela utiliza a energia desse próton para fazer o quê? Pegar o ADP, juntar com o fosfato inorgânico, olha a setinha, formando o ATP. Então, quando eles vêm para cá, eles vêm passando, ela pega essa energia para poder estar formando aí o ATP, tá bom? E aí eu tenho o seguinte, no meio dessa cadeia, eu tenho essa ubiquinona, tá? Essa ubiquinona, ela vai permitir com que ocorra o transporte de elétrons, tá vendo aqui, ó, dessa enzima aqui para essa daqui, tá? E aí, qual é o cuidado que nós temos que tomar? Existem alguns gases, o cianídrico, por exemplo, que era utilizado nas câmaras durante o período nazista, um momento muito triste da história, em que esse gás, ele bloqueia a ação dessa enzima aqui. Como ele bloqueia a ação dessa enzima, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, os elétrons não vão passar para as próximas proteínas de membrana. Logo, todo esse processo aqui ele é interrompido. E aí para de produzir ATP. Tá bom? Outro cuidado que nós temos que tomar. Vocês estão observando que esses elétrons, quando eles chegam aqui na última proteína de membrana, eles vão ser recebidos pelo oxigênio. Porque o oxigênio, a eletronegatividade dele é muito alta. Então, óbvio que ele é fominha por elétrons. Vocês já devem ter visto isso com a Gleice. Se não viu, com a Gleice e com o Fernando, vocês vão ver nos próximos capítulos. Tá? E aí, o que vai acontecer? Esse oxigênio se liga a esse elétron e se liga a esses prótons aqui. Formando o quê? H2O. E aí, qual é o cuidado que nós temos que tomar aqui, pessoal? Um cuidado muito importante. Tanto o ciclo de Krebs quanto a respiração oxidativa são processos que são ditos aeróbicos. Por que aeróbicos? Porque são processos que vão utilizar oxigênio. Se o oxigênio não estiver presente aqui, toda essa cadeia para. Mas por que essa cadeia vai parar, Cristiano? Porque se a cadeia aqui para, não tem ninguém para receber esses elétrons, o NADH não consegue doar os elétrons que ele recebeu. É como se eu pegasse aqui o NAD, o carregador, não é? Aqui ele está na sua forma reduzida, porque ele ganhou elétron. Quem ganha, reduz. Quem perde, oxida. Conforme ele vai carregando, vai pegando esses elétrons, o que vai acontecer? Pensa no NAD como se fosse o Uber. No momento que ele pega os elétrons e pega os prótons, ele está carregando o passageiro. E aí ele entra em viagem. Então ele vai pegar passageiro lá na glicólise, ele vai pegar passageiro lá no ciclo de Krebs para deixar esses passageiros aqui. Só que quando ele chega aqui, os elétrons aqui não foram recebidos. O que vai acontecer? Ele não pode deixar o passageiro. E aí o ciclo de Krebs para, tá? E não continua correndo. Tá bom? Por isso que é necessária a presença do oxigênio. Então, o oxigênio aqui na cadeia respiratória vai ter uma influência direta lá no ciclo de Krebs, tá bom? Porque o ciclo para. Porque os carregadores não têm carregadores, não vai ter Uber na cidade para pegar esses elétrons e o ciclo acaba travando. Então, pessoal, a partir disso, vamos resolver a nossa primeira questão da UERJ. Essa questão é de 2009 e ela fala o seguinte. Na fosforilação oxidativa, ou seja, ele está falando aqui, pessoal, da terceira etapa da respiração celular. A passagem de elétrons através da cadeia respiratória mitocondrial, ou seja, essa cadeia aqui, que é a cadeia respiratória, libera a energia utilizada no bombeamento de prótons da matriz para o espaço entre as duas membranas da mitocôndria. O gradiente de prótons formado na membrana interna, por sua vez, é a fonte de energia para a formação de ATP. Por que a fonte de energia? Porque esses prótons vão ter que passar pela ATP sintase, fornecendo energia para elas, para que ela possa catalisar essa reação aqui, ó.
de juntar o ADP mais fosfato inorgânico formando ATP. Tá? Por isso que é fonte de energia. Energia para a formação de ATP por fosforilação do ADP. Cristiano, por que o nome é fosforilação? O nome é fosforilação simplesmente pelo fato de que esse ADP, adenosina difosfato, ela vai ganhar mais um fosfato. Por isso que o nome é fosforilação. Tá bom? Então, seguindo aqui, algumas substâncias tóxicas, como dinotrofenol, DNF, podem desfazer o gradiente de prótons, sem interferirem no fluxo de elétrons ao longo da cadeia respiratória. Então, ele vai desfazer aquele gradiente de prótons, mas o fluxo de elétrons vai continuar ocorrendo. Aí diz, em um experimento, uma preparação de mitocôndrias foi incubada com o substrato. O que é o substrato, Cristiano? É tudo aquilo que eu vou usar, que eu vou precisar para que esse processo possa ocorrer. Então, o meu substrato vai ser o quê? ADP, fosfato orgânico, oxigênio, eu tenho a glicose que foi utilizada lá atrás, tá? Então aqui, ó, meu substrato, oxigênio, ADP, fosfato, mantidos em concentrações elevadas durante todo o processo considerado. Após alguns minutos de incubação, adicionou-se ao meio a droga DNF, então eu contei aqui. Observe o gráfico abaixo. Então vamos seguir. Aí ele te pergunta. Indique o gráfico que representa a variação do quociente, né, aqui, durante o tempo de incubação do experimento realizado. Pessoal, esse aqui em cima está escrito taxa de síntese de ATP, taxa de O2 consumido. Desculpa. Taxa de síntese de ATP, taxa de O2 consumido. O que isso quer dizer, Cristiano? Ele quer saber qual é o gráfico que vai representar o que aconteceu com a taxa de síntese de ATP e a taxa de consumo de oxigênio durante a adição dessa droga DNF. Primeira coisa, vamos observar aqui, vamos começar de lá para cá. Vamos começar pelas alternativas aqui. Ó. Gráfico 2. O gráfico 2 ele fala para você o seguinte. Tempo de incubação, aqui é a taxa do quociente. Quando você adiciona o DNF, ele fala que a mitocôndria ela vai manter o consumo de oxigênio e a síntese de ATP inalterada. Pessoal, se o DNF ele vai bloquear esse fluxo aqui, ele vai atrapalhar esse fluxo, eu vou ter síntese de ATP? Fala comigo. Não. Se o próton não passa por aqui, eu vou ter consumo de oxigênio? Ele vai se ligar ao oxigênio para formar água? Também não. Então aqui a gente já sabe que não pode ser. Quando eu adiciono, apesar dele bloquear o consumo de oxigênio e a síntese de ATP, eu vou ter um aumento nessa taxa, nesse quociente, de modo algum. O texto mesmo te diz que ele vai bloquear esse processo. 3. Vamos ver a letra C. Vamos dar uma olhadinha, né? A 3, vamos ver a C. A C, ela fala que é a 1. Vamos ver. Quando eu adiciono o DNF, ele diz o seguinte, que o quociente, né, síntese de ATP, consumo de oxigênio, assim que eu adiciono, ele fala que ele vai cair. Será que seria esse gráfico? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Vamos ver lá o 4. O 4 me diz o seguinte. Assim que eu adiciono, há um aumento na síntese no consumo de oxigênio que depois cai. Pessoal, de modo algum. Assim que eu adiciono, eu não vou ter o aumento do consumo de oxigênio. Eu não vou ter uma produção de ATP, síntese de ATP. Logo, o nosso gráfico correto aqui é o representado pelo 1, tá? Então, o nosso gráfico correto aqui é esse aqui, que vai mostrar o quê? Quando eu adiciono, como ele vai bloquear esse fluxo aqui, ele bloqueia esse fluxo, né? Esse fluxo de prótons, eu não vou ter a passagem dele
pela ATP sintase, logo não tem a formação de ATP e nem tem a formação de O2. Se eu não tenho a formação de H2O, eu não tenho consumo de oxigênio, tá bom? Então a nossa alternativa correta aqui, analisando todas, é a letra C, tá? Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida, você pode deixar ou nos comentários ou escrever lá no Classroom, tá? Deixa lá que daqui a pouquinho eu estou indo lá responder as suas dúvidas e essa aula também eu vou estar colocando lá, tá? Esses slides aí para vocês. Pessoal, seguindo. Denomina-se beta-oxidação a fase inicial de oxidação mitocondrial de ácidos graxos saturados. Quando esses ácidos têm um número par, quando esses ácidos têm número par de átomos de carbono, a beta-oxidação produz apenas acetil-CoA, que pode ser oxidada no ciclo de Krebs. Considere as seguintes informações. Cada mol de acetil-CoA oxidado produz 10 mols de ATP. Cada mol de ATP produzido armazena até 7 quilocalorias. Sabe-se que a beta-oxidação de um mol de ácido palmítico, que possui 16 átomos, ou seja, par, igual ele fala ali, gera 8 mols de acetil-CoA. Então, 8 mols de acetil. E 26 mols de ATP. Aí ele fala, a oxidação total de um mol de ácido palmítico, produzindo, que seria dióxido de carbono, vamos corrigir aqui tem um 2, e água, aqui também tem um 2, que é H2O, permite armazenar, sobre a forma de ATP, a seguinte quantidade de quilocalorias. E aí, como que eu consigo resolver essa questão? Deixa eu ver aqui. Como que eu faço para resolver essa questão? Pessoal, eu preparei uma colinha aqui para vocês, que eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês darem um print, que eu vou ter que fazer nesse espaço aqui. Então, ó, dá um print aí na tela, olha essa resolução que eu preparei para vocês, tá? E aí eu vou ter que apagar aqui, para a gente poder estar utilizando o espaço aqui, tá? E aí aqui eu vou ter o seguinte, olha só. O que o texto aqui me deu, as informações importantes são essas aqui, ó. Olha essas informações todas, né? Mas olha isso daqui. A partir disso daqui, eu vou conseguir descobrir quantas calorias foram formadas a partir da oxidação do ácido palmítico, tá? E aí eu tenho aqui o seguinte, ó. Só para não ficar relendo aqui tudo de novo, vou colocar aqui para facilitar a nossa vida. Um mol de acetil produz 10 mols de ATP. 10 mols de ATP. Aí eu te pergunto, 8 mols de acetil, como está aqui, do ácido palmítico, irá produzir quantos mols de ATP? Então, eu faço o quê? 8 mols. Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o arquivo ali, um minutinho, para botar uma página em branco, para a gente poder fazer esse cálculo com muita calma, tá? Vou fazer aqui em cima não. Bom do ao vivo é isso, ó, tá? A gente vai fazer aqui rapidinho, deixa eu parar um minutinho, dar uma parada para abrir um novo aqui. Um minuto. Acho que o sistema aqui deu uma parada. Bom, aí ó, estou voltando.
voltei sem conseguir, porque ele está com vida própria. Ah, aqui apareceu. Descartar. Foi. Só mais um minuto. E aí eu vou ter o seguinte, olha só. Pegando as informações aqui do texto. Eu vou ter que 1 mol um mol de acetil. O mol de acetil vai produzir 10 mols de ATP. Certo? O texto fala que a oxidação do ácido palmítico vai produzir 8 mols de acetil. Então, ó, 8 mols de acetil. Vou produzir quantos ATPs? É só eu fazer cruzado aqui, que eu já sei que vai dar 80 mols de ATP. Tá? 80 mols de ATP. E aí eu tenho aqui o seguinte, o que vai acontecer aqui? Então eu já achei parte do meu resultado, tá? 80 mols de ATP. E aí eu tenho que voltar aqui e continuar. O que eu vou fazer agora? Observe só que eu tenho o seguinte, achei 80 mols de ATP. Só que o texto, ele fala lá que 1 mol de ATP produz 7 quilocalorias. Eu acabei de achar 80 mols, tá, de ATP. 80 mols, então, de ATP produz quantas calorias? Óbvio que eu já fiz essa conta para facilitar a minha vida e a sua. Vai dar 560 quilocalorias. Tá? Então, 560 quilocalorias. Beleza? Só que vamos voltar aqui. Por quê? Nós, até agora, a partir do ácido palmítico, conseguimos descobrir quantas quilocalorias foram produzidas a partir desse carinha aqui. Só que o texto me fala que também são produzidos 26 mols de ATP. Então, para eu saber a quantidade total de quilocalorias, eu preciso ter esse cara mais esse. Então, vamos seguir. Já achei 560, tá? Vamos seguir aqui, ó. Aí eu tenho o seguinte, novamente, 1 mol de ATP produz 7 quilocalorias. 26 mols de ATP produz quantas calorias? Fazendo esse resultado aqui, cruzando, fazendo 26 vezes 7, vai dar 182. 182 quilocalorias. Só que o meu resultado acaba aí? Não. Eu descobri o quê? Que no primeiro eu tinha 560 mais então, deixa eu parar aqui para limpar isso. Eu vou ter o quê? 560
quilocalorias mais 182 quilocalorias, não é? A soma disso daqui vai me dar 742 quilocalorias. Deu para entender, pessoal? Então, só fazer a soma desses dois. Então, eu volto lá na questão e vejo qual é a alternativa que tem 742, que no caso é a alternativa C. Tá? Então, é um exercício que envolve, né, matemática, envolve química e envolve um pouco de biologia. Tá? Por quê? Quando a gente olha essa questão, a gente automaticamente, eu lembro quando eu era aluno, quando falava de mol, eu já entrava em desespero. Meu Deus, mol. Só que é só você ver os valores que eles estão te dando, 10 mol, 5 mol, e fazer ali uma regra de 3, tá? Então, uma questão muito tranquila, uma questão muito bem elaborada, tá? Uma questão muito bonita, por sinal, para ser resolvida. É aquela questão que você resolve e você fala, nossa, que questão maravilhosa. Muito bom. Vamos seguir adiante, tá? E aí aqui eu tenho o seguinte, o monóxido de carbono é um gás que se liga à enzima do citocromo C oxidase e liga a etapa final da cadeia mitocondrial, né, de transporte de elétrons. Considere uma preparação de células musculares a qual se adicionou o monóxido de carbono. Para medir a capacidade de oxidação mitocondrial, avaliou-se antes e depois da adição do gás. O consumo de ácido cítrico pelo ciclo de Krebs, para medir a capacidade de oxidação mitocondrial, avaliou-se antes e depois da adição do gás. O consumo de ácido cítrico pelo ciclo de Krebs. Qual alternativa indica o que ocorre com o consumo de ácido cítrico pelo ciclo de Krebs nas mitocôndrias dessas células após a adição do monóxido de carbono? Primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte. Além de se ligar às enzimas lá da cadeia respiratória, o monóxido de carbono ele é um gás extremamente tóxico. E ele leva à morte. Por que ele leva à morte? Porque o monóxido de carbono ele vai se ligar à hemoglobina, que você lembra que é uma proteína na sua estrutura quaternária que se encontra nas hemácias. A hemoglobina ela vai ser responsável por transportar gases, tá, no tecido líquido, que é o tecido sanguíneo. A hemoglobina, quando ela se liga ao oxigênio, ela se liga de maneira instável. Como assim? Vamos aproveitar o slide branco aqui. Você tem dois gases importantes no seu organismo, né? Você vai ter lá o CO2, que precisa ser eliminado. Quando eu te perguntar agora, qual é a origem desse CO2? Você já sabe, né, durante a expiração, que esse CO2 ele vem da onde? Da quebra da glicose. Tá? Então eu vou ter o seguinte, esse e o oxigênio, que vem através da inspiração, do oxigênio atmosférico. Né? Lancei oxigênio, estou liberando CO2, né, que foi quebrado, gerado durante o processo de produção de ATP. A hemoglobina, ela se liga ao oxigênio, leva até os tecidos, chegando no tecido, ela se liga ao CO2 que foi produzido, tá? E vai levar esse CO2 diretamente para os alvéolos. Então nós podemos dizer que existe esse ciclo aqui, tá? E a hemoglobina vai estar aqui no meio. A hemoglobina, ela se liga ao oxigênio de maneira, que eu vou chamar que é uma ligação instável. Por que instável? Porque quando ela se liga ao oxigênio, ela leva esse oxigênio até o tecido e se desliga dele. Quando ela se liga ao dióxido de carbono, ela leva ele até os alvéolos pulmonares, aos capilares dos alvéolos pulmonares e se desliga dele. Só que a hemoglobina, quando ela se liga ao monóxido de carbono, é uma ligação estável. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não se desprende dele. Tá? E aí a pessoa acaba por morrer. Devido ao quê? A ausência de produção de ATP e asfixia. Vou te dar um exemplo. Você já deve ter visto algum filme americano
onde alguma pessoa foi trancada dentro do carro, né, ou estava numa garagem e deixou o motor ligado. Quando ocorre a combustão da gasolina, libera-se monóxido de carbono. Tá? Então, esse gás aqui, o monóxido de carbono, o mono vem de um oxigênio, ele vai ser liberado. O que vai acontecer ali, pessoal? Esse gás, ele não tem cheiro, tá? E ele não tem cor. Então as pessoas vão inalando até que desmaiam e morrem. Esse gás também é liberado durante o processo de erupção vulcânica. Então você já deve ter visto fotos de pessoas que morreram dormindo durante erupções vulcânicas. Por quê? Elas vão inalando até que elas desmaiam devido à falta de oxigenação no sistema nervoso central e elas acabam por morrer ali na posição que elas estão. E a gente pensa, nossa, morreu abraçado, morreu sem sofrimento. Tá? Nós tivemos um caso recente no Chile de uma família de brasileiros que estava hospedada num hotel e durante o banho houve a combustão, né, de gases pelaquele aparelho lá no banheiro, do aquecedor, e a casa, o apartamento era todo fechado, e a família não percebeu que estava tendo aquele gás, porque como eu falei para vocês, não tem cheiro e não tem cor. O que aconteceu? A família foi encontrada morta. E durante a autópsia, descobriu-se que eles morreram por inalação do monóxido de carbono. Para vocês terem mais um exemplo, que a UERJ também cobrou, a Boate Kiss, ela também foi o mesmo processo. Devido à queima daquelas almofadas, né, para poder melhorar o sistema acústico, liberou-se monóxido de carbono. Há relatos de pessoas que saíram na calçada, saíram lá tossindo, respirando, quando chegaram na calçada elas desmaiaram e morreram. Por quê? Elas morreram devido à inalação de monóxido de carbono. Tá bom? Eu tenho aqui o seguinte, se o monóxido de carbono vai bloquear a síntese de ATP, o que vai acontecer aqui? Ó? Qual alternativa indica que ocorre com o consumo de ácido cítrico pelo ciclo de Krebs nas mitocôndrias dessas células após a adição do monóxido de carbono? Alternativa A. O consumo teve um aumento considerável? Pessoal, é óbvio que não. Se ele vai bloquear, não tem como eu ter um consumo de ácido cítrico. Tá? Não tem como o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória estar girando. Não ocorreu qualquer tipo de mudança no ciclo de Krebs. Nós já vimos que esse ciclo ele é um processo que aeróbico. Tá? Então eu preciso do oxigênio. Houve sim uma interferência, houve uma mudança. Letra C. O consumo de ácido cítrico sofreu diminuição. Nossa alternativa até agora é essa daqui. Tá? Por quê? O ciclo de Krebs para. Tá? Então, D. A glicólise foi inibida. Pessoal, a glicólise ela é um processo anaeróbico. Se ela é um processo anaeróbico, não vai ter influência do oxigênio. Logo, o monóxido de carbono ele não influencia na glicólise, tá? Mas ele influencia apenas no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória. Tá? Seguindo, olha a questão que eu acabei de comentar. Laudos confirmam que todas as mortes na Kiss, ou seja, Boate Kiss, ocorreram pela inalação de fumaça, né? A necropsia das 234 vítimas daquela noite revela que todas as mortes ocorreram devido à inalação do gás cianídrico, né? Como eu falei para vocês anteriormente, a gente falou já dele, monóxido de carbono gerado pela queima do revestimento acústico da boate. Tá? Os dois agentes químicos citados no texto, quando absorvidos, provocam o mesmo resultado, paralisação dos músculos e asfixia, culminando na morte do indivíduo. Com base nessas informações, pode-se afirmar que tanto o gás cianídrico quanto o monóxido de carbono interferem no processo denominado? Pessoal, síntese de ATP? Não. Transporte de íons? Muito menos. Eliminação de excretas? Não estamos falando de sistema excretor, não estamos falando de rim. Aí aqui está escrito, ó, metabolismo energético? Exatamente. Porque quando eu falo de metabolismo energético, eu estou falando do quê? Síntese de ATP. Tá? Então é aqui que ele vai atuar. Por quê? O monóxido de carbono, nós já vimos que ele vai se ligar. Ele vai se ligar à hemoglobina, não deixando com que ocorra o transporte de oxigênio. E o gás cianídrico, ele vai se ligar aqui ao glucose, tá? Impedindo com que ocorra essa passagem de elétrons. Se não ocorre a passagem de elétrons, isso daqui para.
Se isso daqui para, síntese de ATP também para. Tá? Então não ocorre síntese de ATP. Então vamos seguir. Aqui eu tenho o seguinte. Essa questão da UERJ, ela é uma questão muito simples, mas uma interpretação de texto errônea faz você errar a questão. Por quê? Ele fala aqui, compartimentos e estruturas que contêm ácidos nucleicos em uma célula eucariótica estão representados na seguinte alternativa. Então ele fala lá, mitocôndria, tá, beleza, tem o ácido nucleico, aparelho de Golgi é um compartimento, né? Lisossomo, não. Você tem aqui mitocôndria, retículo endoplasmático, cloroplasto. Pessoal, olha só. Estruturas, né? Era para circular o S. Estruturas que contêm ácidos nucleicos. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas. Tá? Vamos buscar aqui qual é a alternativa que tem mais estruturas que contêm ácido nucleico. Aqui eu não tenho nenhum. Aqui eu não tenho nenhum. Tá? E aqui eu só tenho um. Qual dessas alternativas é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra B. Por quê? Eu tenho aqui estruturas que contêm o ácido nucleico e eu tenho uma estrutura que funciona como um compartimento, tá? Que é o retículo endoplasmático. Cristiano, por que eu não marco a letra A? Porque a letra A seria uma das alternativas incompleta, já que aqui eu tenho duas organelas que apresentam ácido nucleico mais um compartimento. Pedindo exatamente o que está aqui, tá? Nessa alternativa. Questão muito tranquila, muito fácil. Olha essa questão também da UERJ, muito fácil, muito tranquila, que diz o seguinte: durante o processo evolutivo, algumas organelas de células eucarióticas se formaram por endossimbiose. Na minha primeira aula, eu falei a teoria da endossimbiose no sábado. A teoria da endossimbiose é aquela teoria que vai explicar a origem tanto das mitocôndrias, tá? Quanto a origem dos cloroplastos, beleza? Como procariotos. Tais organelas não tiveram o mesmo mecanismo de síntese proteica encontrados nesses procariotos. Considere as seguintes organelas celulares existentes em eucariotos. Aí vem aqueles organelas. Nas células das plantas, pronto, plantas, não quer animal, as organelas que apresentam o mecanismo de síntese proteica igual ao dos procariotos representam as de número. Pessoal, quando eu falo de síntese proteica dos procariotos, eu estou falando de apresentar um DNA circular, tá bom? E quando ele fala de teoria da endossimbiose, só não resta duas alternativas aqui. Vamos lá, procurar organelas que a sua existência é explicada pela teoria da endossimbiose, que eu já expliquei. Eu vou ter a mitocôndria, aparelho de Golgi ou Golgi não, lisossomo não, cloroplasto sim, vesícula secretora não, peroxissomo não. Logo, a nossa alternativa é a letra A, 1 e 4. Tá? Teoria da endossimbiose, que vai explicar o que essa teoria? Essa teoria, só para dar uma ajuda aí para quem... Essa teoria mostra que existia uma célula, aqui está o núcleo. Essa célula, em determinado momento, ela resolveu engolir uma célula procariótica, tá? Então ela engoliu. Vou botar aqui pintado diferente, só para vocês verem que é outra estrutura. O que aconteceu? Ela fagocitou, ela engoliu essa célula procariótica. Só que essa célula procariótica era uma célula aeróbica que utilizava oxigênio e produzia 36 ATP. Antes desse processo, só existia o que? A glicólise, produzindo 2 ATPs. Isso explica por que essa célula manteve as mitocôndrias ali dentro. Porque elas passam a produzir muito mais ATP. Em relação ao cloroplasto, o processo foi o mesmo. Tanto que células vegetais apresentam mitocôndria e cloroplasto. E por que elas fizeram isso?
Elas fizeram isso porque o cloroplasto ele passa a produzir os carboidratos que essa célula precisa para sobreviver. Tá? Então toma cuidado, por quê? Nas plantas, os carboidratos são produzidos pelos cloroplastos e são degradados, oxidados lá na mitocôndria. Tá bom? Então vamos seguir. Pessoal, olha essa questãozinha da UERJ. O ciclo de Krebs, que ocorre no interior das mitocôndrias, é um conjunto de reações químicas aeróbicas fundamental no processo de produção de energia para a célula eucariótica. Ele pode ser representado pelo seguinte esquema. Aqui está o ciclo de Krebs, né, como eu falei para vocês, a UERJ coloca o desenho, tá? Ela quer que você entenda. E aí na segunda parte fala o seguinte. Admite um ciclo de Krebs que, após a entrada de uma única molécula, olha, presta atenção nisso daqui, ó. Uma única molécula de acetil, por quê, Cristiano? Eles colocaram isso. Olha só, gente, presta atenção. Uma única molécula de acetil ocorre normalmente até a etapa de produção do fumarato. Então ele quer até o fumarato. Cadê o fumarato? O fumarato está aqui, eu só vou analisar até aqui. Ele não quer daqui para cima. Ao final da passagem dos produtos desse ciclo pela cadeia respiratória, a quantidade total de energia produzida expressa em adenosina trifosfato, em ATP, a quantidade de energia produzida, expressa, reproduzida em ATP, será igual. Pessoal, eu iniciei para vocês falando que cada NAD produz até 3 ATPs. Tá? Então, tenho 3 aqui, 3 aqui. Eu tenho um ATP aqui, o FAD produz 2 ATPs, e aqui eu tenho 3 ATPs. Como ele fala que ele quer até o fumarato, o que eu vou fazer? Eu vou contar. 3, 6, mais um aqui, 7, 2 aqui, 8, 9. Nossa resposta só pode ser o quê? Letra C. Por que eu falei para vocês tomarem cuidado? Porque se vocês contarem isso 2 vezes, primeiro que não vai dar aqui o resultado. Mas se vocês não prestam atenção no que ele fala aqui, que para no fumarato, o que você faz se você adicionar esses 3 aqui? Você erra a questão, sabe por quê? Você vai contar 3, 6, 6, você vem aqui, ó, 9, 10, 11, 12. E aí você vai lá e marca qual? A letra B, que é a alternativa errada. Certo? Então, vamos seguir. Última questãozinha para a gente poder fechar. Eu tenho aqui o seguinte. Considere agora o processo fermentativo do fungo tal, ou levedo de cerveja, tá? Neste processo, no lugar do lactato, já que ele está falando de fermentação, existem 2, a alcoólica e a fermentação lática. A substância final formada será, se ele fala no lugar do lactato, só pode ser quem? Etanol. Questãozinha da UERJ, tá? Então nós vimos, pessoal, o quanto é tranquilo essas questões, tá? O quanto são fáceis, esmiuçando todo o assunto para vocês aqui. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre reprodução celular, então nós vamos falar sobre síntese de DNA, vamos falar como ocorre a mitose, a meiose, um assunto extremamente importante, tá? Não somente para a UERJ, mas também para o Enem. Então assista essa videoaula. Beleza? Qualquer dúvida, coloque lá no Classroom. Eu vou estar colocando lá para vocês essa lista de exercícios. Vocês podem comentar lá que eu vou estar lá respondendo, tirando as dúvidas de vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E daqui a pouquinho tem aula com o professor Lucas, tá? Que vai estar ministrando aí física para vocês. Beleza? Fechamos. Forte abraço. Beijo no coração.